Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos para a live de hoje. Uni algumas dúvidas que o pessoal me mandou por e-mail. Recebi sobre vários temas, né? Mas esse tema que eu vou falar hoje foi um pouco recorrente no meio dos estagiários, no meio dos advogados recém-formados. Então, vamos falar sobre isso. E fazendo um paralelo, eu quero contar um pouquinho da minha história de quando comecei, né, nessa área, até para o pessoal ver que não é um bicho de 7 cabeças, né, onde eu preciso começar com muita tecnologia, com muita expertise, tá? Bom, a pergunta, o que me mandaram muito, né, como começar, como ser um correspondente, né, como que eu faço para começar? Quero fazer um paralelo a isso, de como eu comecei. O know-how que eu tinha de quando eu e meu sócio, né, começamos, e eu não vou falar nem que começamos a logística, porque nós começamos fazendo a operação, né, fazendo realmente os cartórios, fora as audiências e tal. O know-how que eu tinha era o know-how do escritório, né, eu tinha, assim, o know-how de como não fazer, acho que eu falei isso até na minha outra live, de como a gente começou, e o know-how de como seria... Se eu fosse advogada contratante, o que eu queria, o que eu estaria esperando por parte do correspondente. Então, esse era o know-how que nós tínhamos. Na verdade, eu não tinha a menor ideia do programa que eu ia usar, da câmera que eu ia usar, o celular que eu ia usar, como que eu ia tratar as imagens. Na verdade, eu não sabia, eu não tinha nenhuma dessas informações. Mas também não ia ficar esperando, né? O momento estava acontecendo. E eu precisava... Para quem assistiu a minha outra live sabe, né, eu não tinha passado na OAB e tal, então eu precisava me posicionar. Bom, então, como eu comecei? Comecei sem OAB. Isso é uma das maiores perguntas que eu tive, né? Olha, eu ainda estou cursando a faculdade, eu já me formei, não tenho OAB, como que eu posso começar? Então, você pode, eu vou destacar três partes aqui, tá? Como começar, as ferramentas que você pode usar, e onde você deve começar a se cadastrar, onde você deve começar a buscar os seus clientes, tá? Então, como eu disse, quando eu comecei, o que eu fiz? Os primeiros passos que eu fiz. Eu me cadastrei, na época, no site Migalhas, que a época eu acho que era o melhor site que tinha de correspondente. Esse site, ele cobrava por comarca, eu não sei como é hoje, mas ele fazia a cobrança por comarca. Isso era, assim, no começo, como eu comecei a fazer só a capital, tudo bem, né? Eu paguei lá o valor, eu lembro que era até R$66, eu lembro até o valor, porque eu só fazia São Paulo, então não tem problema. Quando eu comecei a ir para outras cidades, não sei como é hoje, mas na época o pagamento era por cidade, aí começou a ficar um pouco pesado, né? Enfim, aí eu comecei fazendo isso, me cadastrei. Mas eu não só fiz isso. Como eu já tinha uma certa noção, né, dos escritórios que trabalhavam com contencioso de volume, e era esse o meu objetivo, trabalhar para esses escritórios, eu entrei no site do tribunal, pesquisei as maiores empresas, né, que tinham as maiores incidências ali no Fórum Central, que era onde eu queria atuar no começo, e eu fui, né, peguei alguns números de processo e tal, e fui ao fórum para verificar quais escritórios estavam patrocinando as demandas daquelas empresas. Feito isso, peguei os contatos e liguei. E algum deles atormentei. Liguei por várias e várias vezes e me coloquei à disposição. E não fiz isso com uma empresa, fiz isso com 60 empresas, sem preguiça mesmo. Fiquei lá garimpando o site do tribunal para conseguir os nomes dos escritórios, né? E foi assim que eu comecei. E aí, o mais legal do trabalho de correspondente, quando você presta um bom serviço, é que hoje, aquele advogado, ele está naquele escritório. Amanhã ele sai e ele leva você. Isso aconteceu quando eu era correspondente, né, de ponta, que eu mesmo realizava as diligências, e isso acontece até hoje com a logística. Então, os advogados mudam de escritório, levam o meu contato, né? E fatalmente trocam o correspondente desse novo escritório que ele chegou, que ele é recém-contratado. Então, o boca a boca, ele é
fundamental, assim, para esse tipo de trabalho, tá? E o boca a boca a gente só faz quando a gente é bom. Quando a gente compete no mercado pela qualidade, é aí que você vai ser indicado para outros escritórios quando os advogados saírem, né, entrar. Então, sugiro você, né, se você está começando agora, você é um estagiário, você pode fazer audiência como preposto, você pode tirar cópia, você pode fazer os serviços de paralegal junto a alguns órgãos, como a junta comercial. Existem alguns trabalhos que você não precisa ser advogado. Depois a repercussão da última live que eu fiz, foi muito positiva, eu recebi muitos e-mails, ainda o pessoal tá respondendo ainda, de tantos e-mails que eu recebi. Recebi muitos de estagiários ou de recém-formados que ainda não tinham experiência, mas já pedindo para se cadastrar. Eu não vou desqualificar, né, o pessoal que está sem experiência ainda na área de correspondente, mas o que eu sugeri então que pelo menos assista os vídeos, né, que eu dou com as dicas e tal, realmente porque eu não posso correr o risco com os meus clientes, né, acima de qualidade. E parece ser uma coisa simples, mas quando você está ali na ativa, você percebe várias dificuldades, né, como equipamento, qualidade das fotos, tratamento das imagens, envio das imagens quando o processo é muito volumoso. Então são várias situações. Cadastrei todo mundo, já quero avisar aqui nessa live todo mundo que pediu o cadastro, mas dei a dica para que assistisse os vídeos, buscasse alguma informação de conteúdo, né, para prestar não só para mim, mas para outros escritórios que você vai prestar. Segundo passo, né, ferramentas para usar. Hoje em dia existem aplicativos que escaneiam mesmo as fotos, né? É um scanner, aplicativos de scanner. Ou você pode usar uma câmera. O meu pessoal usa bastante câmera boa, né? Eu sempre falo para não colocar nunca na qualidade de imagem VGA, se é que ainda é assim, pelo menos nas câmeras que a gente usa ainda é. Mas se você é um desses correspondentes que usa câmera, só não coloca nessa qualidade, porque fica absolutamente ilegível depois, tá? Depois para passar para o computador e fazer o devido tratamento nas imagens também é um pouco complicado. E, claro, aí uma ferramenta que eu coloco aqui para usar, a forma de envio das cópias. Eu não sei se você é o tipo de correspondente que manda anexo, ou se você já está um passo à frente, eu digo, né? E já manda por link a cópia. Seja pelo que for, Google Drive, WeTransfer, existem várias ferramentas no mercado que transformam o seu PDF e colocam numa nuvem e você consegue enviar por meio de link. Eu aconselho que você mande assim, para evitar pesar o Outlook do seu cliente, evitar algum erro no recebimento. Existem alguns servidores que têm pouca capacidade de recebimento e outras também com pouca capacidade de envio. E, às vezes, se você não compactou direito, vai ficar pesado e você não vai conseguir mandar suas cópias. Então, transforma e coloca na nuvem. Melhor conselho que eu te dou. E onde cadastrar? O pessoal que me segue já sabe, eu sou parceira do Juris Correspondente. Independente disso, Fernanda, eu tenho que me cadastrar em algum site? Eu sugiro que sim. Dependendo se o seu perfil de cliente está procurando nesse tipo de site, né? Como eu já disse em algumas lives, existem perfis de clientes que procuram nesses sites e existem perfis que não procuram. Mas eu colocaria, assim como coloquei, assim como ainda coloco, o nome da minha empresa está nos sites de busca. E hoje, pelo menos no Juris é assim, você consegue cadastrar mais de uma comarca sem ter que pagar por isso, o que facilita muito na hora de buscar. Então, se fosse você, colocaria. Mas eu não limitaria exclusivamente a colocar o nome numa plataforma de advogados, de contratação de correspondente. Pelos motivos que eu já falei. Algumas comarcas têm muitas pessoas cadastradas. E qual vai ser o seu diferencial? Então, você precisa pensar nisso. Então, essa dica que eu dei, né, de você entrar no site do TJ, ela funciona muito. Funcionou na época que eu comecei e funciona até hoje. Eu faço muitas pesquisas através disso. Normalmente, a contratação, quando é rápida, né, no caso de você ser um correspondente de ponta, você até consegue de forma mais rápida. E se você está pensando em começar uma logística, aí a situação é um pouco mais
complicada. E como eu sempre falo, né, a logística não pense que é uma empresa que atende o Brasil inteiro. Se você já atende 2 ou 3 comarcas, você já é logística e não sabe. E aí, nesses casos, passar a demanda não é tão rápido, né? Normalmente os escritórios passam um piloto, eles fazem um teste, aí fica uma negociação. Então é algo assim, 2, 3 meses de negociação. Mesmo que o escritório tenha pressa na troca do correspondente, 2, 3 meses para realmente a migração, assim, vamos dizer, total para você, para a sua logística, em termos de volume, tá? Mas se você é na ponta, é muito mais fácil de você conseguir o contato para fazer na sua comarca. Então, sugiro que você faça isso. Entre no site, pesquise aí as empresas que você imagina sendo de contencioso, se é esse tipo de cliente que você quer atender. Agora, se você quer atender um contencioso especializado, também entra, procura, veja qual é o escritório que está patrocinando e entre em contato com o pessoal. Mas lembre-se que se você quer atender um escritório com demanda especializada, você tem que ser especializado naquele assunto. Não adianta você buscar aí um escritório que tem, sei lá, que o foco dele seja uma matéria que você não trabalhe e você o procure só por saber que ele vai pagar melhor, mas se você não tem o know-how para fazer as audiências, para ter trâmite no cartório sobre aquele assunto, então isso é importante. Você tem que saber qual é o tipo de cliente, qual é o tipo de escritório que você quer atender, em primeiro lugar, tá? Se cadastre, porém não fique sentado esperando as contratações. Vá atrás, porque a concorrência é grande se você só ficar esperando, tá? Aqui dos 3 pontos que eu anotei, era isso, a maioria das dúvidas. Uma outra dúvida que me mandaram. Como eu vou fidelizar? Qual seria o contrato, né, com os escritórios? A meu ver, claro, você pode fechar um contrato mesmo com o escritório, se você é uma logística, até aconselho que você faça assim. Mas como correspondente na ponta, o seu contrato é o e-mail, tá? Se o escritório mandou um e-mail para você, pronto, esse é o contrato. Então, certifique-se de formalizar tudo o que vocês combinaram. O que não está no e-mail não está no mundo, sabe assim? Então, se ele autorizou a impressão, formalize. Se ele não autorizou a impressão, formalize. Se ele autorizou acordo, se ele autorizou a data do acordo, né, o prazo para pagamento de acordo. Então, tudo o que você conversou com o seu cliente, formalize, porque este vai ser o seu contrato. Tanto é bom para você, quanto também é um respaldo para quem te contratou, né? Para o escritório, para a logística. Isso me mandaram essa dúvida hoje de manhã, como que eu faço qual é o meu contrato, enfim. Na minha opinião, o correspondente da ponta, o contrato é o e-mail. Na minha opinião, e da maioria esmagadora das pessoas. Dificilmente um escritório que trabalha com massa, por exemplo, vai ficar fazendo contrato com todos os correspondentes que ele vai solicitar para fazer as audiências e a diligência. Isso é absolutamente inviável. Então, o e-mail é a prova. E essa prova é boa, assim, para você que é correspondente, para exigir pagamento, para se houver alguma dúvida, por exemplo, você falou por telefone que eu podia cobrar pela impressão. Então, falou por telefone, não dá, né? Nós do meio sabemos que tem que ser tudo formalizado. Espero ter respondido agora a sua dúvida sobre isso daí. E sim, comecei dessa maneira e hoje eu tive uma conversa com um advogado também, o Dr. Bruno, de manhã, e conversei bastante como eu comecei, né, e a forma que eu comecei, e muitas vezes alguns correspondentes não têm uma visão de como alavancar o ganho, né, como sendo correspondente, às vezes fazendo uma comarca só, e ainda mais se a sua comarca for pequena, é difícil às vezes você conseguir um volume assim considerável assim como correspondente. Então a forma, né, de conseguir alavancar maior recurso, mais dinheiro mesmo, é indo para comarcas limítrofes e depois ainda mais além, mas não necessariamente sendo você que realize, e sim um parceiro. Mas para isso você precisa fazer um estudo aí de logística. O outro tema que eu vou falar até na próxima live, que eu falei na outra, 70 menos 50 não é 20. Isso é muito importante você ter também em mente. E como essa live é exclusiva assim para quem está começando, esse é o meu maior conselho. Não comece querendo fazer tudo porque não vai dar conta. É complicado.
a questão da organização, você tem que se organizar. E no começo a gente quebra a cabeça mesmo, e por isso que eu faço vários vídeos aqui, justamente para que você não incorra nos erros que eu cometi no começo da carreira como correspondente, mas é normal que isso aconteça. Então não queira, não, vou começar agora, já vou atender o estado inteiro. Calma. Não sei se você tem dinheiro para isso, não sei se você tem o entendimento para isso. Eu já vi várias pessoas que começaram achando que sabiam e deu um mês e pouco, quebraram. Porque é coisa muito mais complicada do que repassar a diligência e cobrar uma diferença para ganhar um lucro, entendeu? Então esse é o meu maior conselho também para quem está começando. Começa devagar, começa pequeno e depois escala. Mas entenda bem o que você está fazendo para depois escalar. Você primeiro precisa dominar o assunto para conseguir repassar e mandar e coordenar. Você não tem como fazer. E eu digo dominar o assunto não é só ir lá e saber bater uma foto. Dominar o assunto todo, complexo, financeiro, a contratação, ter a flexibilidade de falar com o cliente, como, né, se portar numa reunião. São várias situações antes de você resolver escalar. Esse é um ótimo conselho. Eu comecei assim também, só fazendo uma cidade. Aqui na minha cidade que eu comecei tinham vários regionais, tinham fóruns regionais, né? Então, apesar de ser uma comarca só, tinha muito trabalho para fazer. E eu comecei assim, e depois que eu tive bastante maturidade para reconhecer que era a hora de dar o próximo passo. Começa pequeno, tá? Acho que eu falei tudo que eu tinha falado nessa live. Deixa eu ver aqui se alguém escreveu, acho que o doutor falou aqui em cima. Obrigada novamente por seus sempre oportunos conselhos. Obrigada, doutor. Bom, é isso que eu tinha para falar. A próxima, então, eu vou fazer sobre esse tema que muita gente também me perguntou, como fazer essa divisão, né? Como fazer essa precificação, vamos dizer assim, do repasse como correspondente. Porque eu conheço muitas pessoas que atendem mais de uma comarca, aliás, acho que a maioria dos meus correspondentes, que eles fazem esse repasse e me escreveram falando, nossa, nunca que sabia que 70 menos 50 não era 20. Vai ser um bom tema para a próxima live, que vou fazer semana que vem, ainda não tenho o dia certo, mas vai ser semana que vem. E já fica aí a dica, te chamando para a próxima. Se ficou alguma dúvida, pode me mandar um e-mail e eu coloco também acessar o nosso site altaperformance.com.br. Se inscreve lá no meu box ali de mailing para sempre receber as novidades. Inclusive semana que vem vai ter uma novidade muito show que tá chegando, não posso abrir ainda, mas semana que vem vocês vão ficar sabendo. É um projeto muito legal que a gente vai lançar. Então se inscreve lá para não perder nenhuma dica, nenhuma novidade. Tá bom, pessoal? Até mais. Bom final de semana para todo mundo. Tchau, tchau.